e eu disse que, para mim, era fácil, de certa maneira, fazer a apresentação do Marcelo, porque a gente fez tantas coisas juntos que é quase como se eu estivesse falando de mim mesmo. E um pouquinho da história do Marcelo. Ele fez história na PUC, primeiro, depois ele fez no UPERJ o mestrado e o doutorado em ciência política, já tendo por tema Tocqueville. Cedo ele passou a integrar o quadro docente do Departamento de História da PUC, mas ele foi também professor no UPERJ e teve 3 passagens, algumas mais longas, na Casa Rui Barbosa. Eu disse que o Marcelo, ele não se diz filósofo, mas o contato dele com a filosofia logo se manifestou. A gente trabalhou juntos na introdução da obra da Hannah Arendt no Brasil, nos anos 80. Demos cursos juntos, na PUC, no UPERJ. O Marcelo publicou um livro que é referência no estudo sobre Tocqueville. E organizou outros livros, inclusive um que eu gosto muito, sobre a história dos conceitos. Marcelo é um professor excepcional e seus alunos todos reconhecem isso, e eu mesmo tive acompanhando a, a atividade docente do Marcelo. E, recentemente, os alunos do Marcelo organizaram um livro em homenagem a ele, que se chama Teoria Política e História, Diálogos com Marcelo Jasmin. E aí os autores, os vários autores abordam uma quantidade de assuntos impressionante, o que mostra também a diversidade dos assuntos que o Marcelo abordou nos seus cursos. É, na palestra, na aula de hoje, Narrativas do Antropoceno, o Marcelo dá conta das pesquisas que ele tem feito, tem desenvolvido recentemente, e responde à pergunta que orienta o nosso curso, que é Novos Tempos, o título, né? Novos Tempos, o que a filosofia tem a dizer sobre isso. É uma alegria receber o Marcelo como professor do curso e avisar que o curso continua no final de outubro com uma aula do Pedro Duarte, e em novembro uma aula da Aline Costa. Mais precisamente, o Pedro fala no dia 30 de outubro e a Aline no dia 27 de novembro, sempre as últimas quarta-feiras do mês. Marcelo, é você. Boa noite. Obrigado, Eduardo. A alegria minha de estar aqui com vocês. Queria primeiro agradecer o convite do PAC, do UFRJ, né, desse curso curado aí pelo Eduardo Jardim. Queria agradecer muito, Eduardo. Essa parceria nossa, de fato, é muito antiga, desde que eu fui aluno dele, quando eu fazia mestrado na PUC, e eu fui assistir aos cursos dele sobre filosofia da história, e ali começou uma conversa que não parou mais, né, Eduardo? Continua por aqui. E de fato foi isso que me fez aceitar o convite, não é, para falar sobre essas narrativas do Antropoceno num curso que é sobre o que a filosofia tem a dizer, né? Eu, de fato, não tenho formação em filosofia, não é? Embora a gente tenha conversado um bocado e continuo conversando, né, com os filósofos, porque isso faz parte do pensamento, né, e da trajetória tão importante aí, né, que o Eduardo me apresentou lá atrás. E estamos aqui seguindo esse caminho aí. Acho que desde 83, 84, né, que eu fui aluno dele. Por ali, né, Eduardo? Nem me lembro.
Bom, obrigado. Eu queria, então, começar a aula de hoje. Eu pensei em fazer o seguinte: o Eduardo terminou, né, a exposição dele na primeira aula, né, se referindo, né, a um determinado contexto, né, filosófico, discursivo, né, que envolvia tanto Hannah Arendt, né, quanto Otávio Paz, e no caso do Otávio Paz, mais especificamente, né, o discurso que ele fez ao receber o Prêmio Nobel de Literatura em 1990, né, se eu não me engano, e que ganhou o título de o Em Busca do Presente, né? E que tem como um dos seus centros, né, e o Eduardo expôs isso para a gente, né, seu centro argumentativo, exatamente a ideia do ocaso do futuro. Né? O ano é muito simbólico, né, 1990, o Muro de Berlim tinha acabado de ser destruído, não é, pelos alemães de todos os lados, né, aquela gigantesca comemoração, né, num momento, me parece, de muita esperança, né, para muitos setores dessa humanidade do Ocidente, com toda certeza, né, europeu, americano, sul-americano, né, com a ideia de que, em suma, aquela bipolaridade, a Guerra Fria, né, e a ideia de que o mundo estaria condenado àquela divisão, né, teria terminado, né? Naquele mesmo momento, várias outras possibilidades foram anunciadas, né? Me lembro do Francis Fukuyama falando sobre o fim da história, por exemplo, né? Com a ideia de que aquilo que fazia mover a história tinha desaparecido, né? E que nós poderíamos, então, viver uma grande democracia global, né? Universal, e a liberdade teria vencido, e coisas do gênero, né? No caso do Otávio Paz, né, e o Eduardo também falou sobre isso, se eu não me engano, no debate, nas perguntas, né, por um lado, a perspectiva do ocaso do futuro permaneceu, não é? Mas a busca do presente parece que ficou, digamos, dificultada com tudo que começou a acontecer logo em seguida. Né? As Torres Gêmeas, antes delas os nacionalismos europeus, né, com o fim da União Soviética, não é? Todo esse problema, essa coisa climática que acontece, etc, etc, etc. Né? Então, mas eu queria retomar aquele tema do ocaso do futuro, porque esse pode ser um bom ponto de partida para eu justificar o que eu gostaria de apresentar aqui para vocês. Né? O meu ponto em relação ao que o Otávio Paz estava dizendo é que quando ele fala do ocaso do futuro, ele está falando, me parece, especificamente do ocaso de um certo tipo de futuro. Né? Mais especificamente do futuro que povoou, né, as filosofias modernas da história no século XVIII, ao longo do século XIX, ainda com ecos, né, no século XX, né, que acreditavam na ideia de uma história universal, né, que teria trazido a humanidade lá desde as cavernas, né, até o esplendor da civilização, né, e apontava ali, em meados do século XVIII em diante, né, para uma ideia de futuro como o lugar, o tempo da redenção, né, da redenção das iniquidades, né, do fim das desigualdades, do fim das opressões, da ignorância. Né? Só pensarmos aqui na metáfora do esclarecimento, né, ou do iluminismo, né, que deu nome àquele movimento intelectual do século XVIII na Europa, né? Seria melhor talvez falar em iluminismos no plural, não é? Porque eles são muito diferentes, né? Mas de qualquer maneira apontavam para um futuro, né, luminoso, ou pelo menos um futuro muito melhor, né, para a humanidade como um todo, né, no contexto de uma história universal, para a humanidade como um todo. Né? E essa era a esperança que estava posta ali. Né? Então, acho que os próprios iluminismos, o liberalismo, o socialismo, o comunismo, o positivismo, né, todos esses ismos, com todas as diferenças, né, que nós possamos apontar entre eles, né, apontavam para um futuro, né, um futuro dito assim no singular coletivo, né, um futuro que correspondia a uma história, né, a uma história universal, né, que foi também um conceito inventado ali no século XVIII, né, porque antes do século XVIII não se fala em a história no singular coletivo, né?
fala-se assim em histórias, né? Histórias no plural. História disso, história daquilo, né? História da Guerra do Peloponeso, história do papado, história do reinado de não sei quem, né? Carlos XII, né? E assim sucessivamente. A ideia de história como uma dimensão ontológica, não é, que abrange o conjunto da humanidade, né? E estabelece uma unidade, né, do desenvolvimento dessa humanidade como um todo, que nos traz lá das cavernas até o futuro, né? Embora o futuro possa ser pensado diferentemente por esses vários ismos a que eu me referi, né, apontavam para um futuro de libertação, né? Um futuro de fim das iniquidades, especialmente após, né, a Revolução Francesa. Isso aparece de uma maneira um pouco mais clara, né? Eu estou me referindo a isso porque futuro quer dizer muitas coisas diferentes, né? E quando a gente fala no futuro no singular coletivo, ou no passado no singular coletivo, nós estamos nos remetendo a uma certa concepção universal de história, né? Que tem a humanidade como seu agente e o seu paciente, né? Simultaneamente, né? Uma espécie de ontologia organizada, ordenada, né? Que envolve o conjunto dos seres humanos, né, na face da Terra, independentemente da sua inscrição, né, nacional, regional, de gênero, de raça, de etc., etc., né, e todo esse movimento, né, estaria sendo realizado, né, ao longo do tempo, mesmo que inconscientemente, né, pela humanidade, mas a humanidade acabaria por encontrar nas filosofias históricas do século XVIII e XIX, né, explicações para o seu desenvolvimento. Como é que nós chegamos até aqui, né? E me parece que o Otávio Paz está ali num contexto em que já vinha sendo exposto de modo mais sistemático, talvez desde os anos 50, talvez desde antes, né? A gente podemos remontar ao final do século XIX, né? As obras de Burckhardt ou mesmo de Nietzsche, né? Mas especialmente no século XX, depois da Primeira Guerra Mundial, né? Quando fica um pouco claro que aquela perspectiva do progresso, né? Que organizou esse conjunto de filosofias históricas, né? Estaria, no mínimo, prejudicada, dado que, né? O conflito se dá no seio, né? Das civilizações consideradas as mais avançadas, né? Do planeta Terra, né? França, Inglaterra, Alemanha, para citar apenas essas três, né? Então já estava ali, mas mais especificamente, né, depois da Segunda Guerra, a Guerra do Vietnã, né, por volta ali dos anos 70, e eu me lembro do livro do Lyotard sobre o fim das grandes narrativas, né, essa concepção de história como uma ontologia ordenada, unificada e totalizada, né, onde a humanidade é o ator e o agente, né, estaria posta em questão a partir dali, né? E, novamente, nós teríamos que começar a pensar, a falar em histórias no plural, embora nós demoramos a falar em passados no plural ou em futuros no plural, né? E me parece que quando o Otávio Paz está falando sobre o fim, o ocaso do futuro, ele está falando o ocaso deste tipo de futuro, né? Que tinha, obviamente, a sua lanterna voltada, não é, para frente no tempo, né, e que talvez nos impedisse, né, e parece que de fato impediu, com que nós pudéssemos gozar o presente, né, porque sempre estávamos esperando alguma coisa melhor adiante, né, e me parece que está lá no texto do Otávio Paz, né, um certo otimismo, né, no sentido de que o presente poderia, né, agora ser explorado, né, na sua intensidade, né, na sua de modo expandido, né? Sem que nós ficássemos esperando aquela salvação que virá adiante, não é? Houve outras expressões, né, dessa mesma perspectiva, né? Digamos que seja uma perspectiva, né, sobre a ideia de que, né, o futuro deixou de ser o que era, pelo menos, né, para usar uma expressão de outros autores. Eu me lembro, e houve uma conversa muito intensa, né, com Hans-Ulrich Gumbrist, né, que é professor em Stanford, está aposentado, né, em vários dos seus textos, né, acerca do que ele chamou, né, vários nomes para isso, mas o que ele chamou, vou escolher um desses nomes, né, o presente alargado, né, o presente amplo de simultaneidades, né, onde ele produzia, né, a partir de uma longa literatura, né, e a partir das suas próprias reflexões, né, a ideia de que nós estaríamos vivendo o que ele chamou um novo cronótopo, né, uma nova relação espaço-temporal,
né, em que, né, ao contrário daquela moderna, né, que imaginava que o passado era aquilo que nós deveríamos deixar para trás, né, o passado era aquilo, né, era o lugar da ignorância, né, era o lugar das iniquidades, das desigualdades, né, era o lugar do qual nós gostaríamos de nos afastar, né, o passado era aquilo que deveria ser ultrapassado, né, todos esses ismos modernos pensaram de algum modo nesse registro, mesmo que com as suas diferenças, né, e por outro lado o futuro era aquele tempo que nós queríamos chegar logo, né? Nós queríamos acelerar o futuro, né? Porque, dado que o futuro seria um mundo melhor, era quase que um dever ético, né? Político, ético-político, acelerar o tempo, né? Para chegarmos nesse futuro. A ideia de revolução tem a ver com isso, né? A ideia moderna de revolução, não a ideia antiga, né, da revolução das orbes celestes, onde você volta mais ou menos para o mesmo lugar de partida, mas a ideia de revolução como a ruptura, né, com o mundo anterior, né, a ruptura com o passado, deixar o passado para trás, né, e apontar na direção do futuro. Né? Isso era, digamos, muito resumidamente, muito rapidamente, né, traços importantes, estruturais, né, do cronótipo moderno, que estaria deixando de viger, né, nessa segunda metade do século XX, especialmente depois da Segunda Guerra, mais especificamente depois de 1989, e nós estaríamos começando a viver uma espécie de presente ampliado, presente alargado, no sentido, num duplo sentido. Né? Por um lado, né, diz o Hans-Ulrich Gumbrist, né, o passado se tornou, o presente se tornou muito mais permeável ao passado, né, do que ele fora na época moderna, no sentido de que o passado se torna algo apreciável, né, como se nós tivéssemos uma porosidade na relação entre presente e passado, né, e várias modas anteriores, várias modas antigas puderam retornar, né? Ele tem lá toda uma reflexão sobre os museus, por exemplo, esses museus de experiência que você entra para tocar, né, nas coisas. O museu sobre o Velho Oeste, está lá o Velho Oeste, você entra dentro da cidade, você entra no bar, né, com aquelas portas assim. Né, tem toda isso que seria um desejo de passado, né, do mesmo modo que as modas musicais, por exemplo, elas retornam. Né, então nós continuaríamos ouvindo Beatles e Rolling Stones desde os anos 60 até hoje, amanhã e depois continuaremos ouvindo, né, porque esse passado ele permanece aqui. Poderíamos pensar na ideia de passado quente, né, do ponto de vista da política, né, pensar nas questões da escravidão, por exemplo, que estão presentes aqui, né, pensar nas questões das várias explorações, né, das várias desigualdades e violências que estão aí pelo mundo, né, nos vários sentidos, né, que nós possamos pesquisá-las e pensar que as coisas estão aí. Né? Se nós pensarmos o que aconteceu recentemente no Brasil e acontece em vários lugares do mundo, né? Quando nós pensávamos que, em nome da liberdade, né, as ditaduras, a perspectiva autoritária teria sido ultrapassada pela história, pelo progresso, né? Nós vimos, e muitos de nós nos surpreendemos com isso, né, de que ela está aqui, não é? Está aqui e é possível fazer a defesa, né, da ditadura no ano de 2024. Né? É possível tentar um novo golpe de Estado, né, seja pela forma do golpe militar, seja por outras formas que estão espalhadas aí pelo mundo. Então, nós teríamos uma relação com o passado nesse novo cronótopo, como diz o Gumbrist, não é? Nessa nova forma de lidar com o tempo, não é? Que não é mais aquela moderna. Por outro lado, o futuro aparece como uma coisa tão ameaçadora, especialmente depois da detonação das bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki, não é? E agora, né, um pouco mais recentemente, né, em função de todo o problema da mutação ambiental, não é? Que esse futuro é um futuro que nós queremos empurrar para frente, né? Ao contrário daquele futuro anterior que nós queríamos acelerar o tempo, né, para chegar logo nele, porque ele era o lugar da redenção, não é? Ele era o lugar da felicidade, ele era o lugar da igualdade, da liberdade, do esclarecimento, né, da autoconsciência do espírito, do comunismo. Os telos são diversos, né, mas de qualquer maneira é, estaremos acelerando nessa direção, não é? Agora nós estaríamos vivendo uma experiência de que nós gostaríamos de jogar, né, de empurrar o futuro mais para frente, porque as ameaças da catástrofe são muito presentes, né, e nós gostaríamos então, né, de tornar
o presente lento, né? Um outro termo que o Gumbrich também usa para falar sobre isso, né? Torná-lo lento, né? No sentido, né, de afastar essas ameaças, jogá-las lá para frente, né? Então, o passado não é aquilo que nós queremos deixar para trás, o futuro também não é aquilo, né, que nós queremos acelerar para lá chegar logo, não é? É um pouco partindo desse contexto, né? E eu também cheguei a escrever alguma coisinha sobre isso, né? Partindo desse contexto que me pareceu, né, um pouco angustiante, talvez claustrofóbico, né? Esse presente que, por um lado, né, se alargava, por outro lado, não era aquela promessa que parece que havia na perspectiva um pouco mais otimista de um Otávio Paz, por exemplo, ou de um Fukuyama, ou de, né, pessoas de pontos de vista diferentes, mas que estariam, em suma, chamando atenção para a nossa possibilidade, finalmente, de fruir, né, de usufruir e fruir de um presente, né, que não mais esperando a redenção lá na frente, né? Não era isso, né? A entrada no século XX claramente mostrou, né, que nós estamos vivendo períodos muito complicados do ponto de vista da realização da alegria, da felicidade, etc., né? As desigualdades continuam presentes e eventualmente aumentando, a violência, né? A crise climática e tudo isso, né? Mas, ao mesmo tempo, ficar preso nesse presente me parecia muito ruim, né? Então, eu comecei a tentar pesquisar, comecei a tentar buscar perspectivas de futuro que estivessem presentes entre nós nesse suposto presente alargado, né? E uma espécie de sintomatologia, né, do presente em busca do futuro, né? E essa pesquisa encontrou dois caminhos, né, que eu comecei a explorar muito recentemente, né? Parece que não há muito perspectivas de futuro hoje, contemporâneas, né? Quando eu falo futuro, estou falando sempre do que nós esperamos como futuro, né? Porque o futuro está lá na frente, o historiador não observa futuro, né? Observa expectativas, né? O horizonte de expectativas, né? Como diria o Reinhard Koselleck, o historiador alemão, né? Quando nós averiguamos, observamos horizontes de expectativas contemporâneos, quase sempre eles remetem em duas direções, né? Sem excluir outras, né? Mas, por um lado, a dimensão da tecnologia, né, que parece que, em grande parte, continua e dá continuidade ao desenvolvimento científico, né, que veio lá da Revolução Científica do século XVII, né, e continua associado ao forte desenvolvimento aceleradíssimo da tecnologia. Por outro lado, as questões referentes ao meio ambiente, né, dada a consciência que se tem hoje em dia, né, dos recursos finitos, né, e aquela ideia, né, muito presente numa economia clássica do crescimento infinito, né, ou indefinido, né, para satisfazer as necessidades, primeiro, da população, né, segundo, para garantir o conforto cada vez maior, né, associado com frequência à ideia de felicidade também, né, que isso estava em questão, né, pelo menos desde a segunda metade do século XX, dada a consciência da finitude dos recursos naturais que sustentam os modos de vida das sociedades industriais, né? Eu fiz algumas pesquisas para trás que eu não vou me referir, porque isso me levaria muito tempo. Eu vou só me referir, perdão, mas não vou desenvolver, porque isso levaria muito tempo, né? Tentando pensar alguns conceitos, né? Eu gosto de fazer a história dos conceitos, né? Alguns conceitos importantes, né, da nossa tradição filosófica, política, social, né? Trabalhei um pouco com o conceito de utopia, trabalhei um pouco com o conceito de civilização, né? E pensando de que modo esses conceitos, né, eles saíam da primeira modernidade, né, para o século XVIII e o século XIX, né, no interior de um processo, né, que nós poderíamos chamar, aqui utilizando a categoria do historiador Koselleck, que eu já citei, né, do processo de temporalização, né? A modernidade, especialmente a segunda modernidade, a modernidade do século XVIII, né, digamos meados do século XVIII em diante, né, ela é caracterizada por alguns fenômenos, né, próprios à linguagem moderna, e um deles, que é bastante importante, é o fenômeno da temporalização, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que os vários conceitos da tradição filosófica, né, eles passaram por uma transformação interna,
né, e que apontavam dentro de si mesmo um processo histórico apontado para o futuro. Os dois exemplos que eu dei sobre utopia e sobre civilização têm a ver com isso, né? Utopia, todos se lembram, é uma palavra criada, né, pelo Thomas Moros, né, um neologismo, né, que se referia a uma ilha, que é uma ilha do não lugar, né, mas de qualquer maneira um espaço, né, para o qual viaja, né, o seu personagem e ele mesmo que conversa com seu personagem, né, e apresenta ali talvez o melhor dos mundos possíveis, né, para aquela Inglaterra do século XVII. Né? O conceito de utopia ele começa, portanto, associado ao espaço. Não é? Mas quando nós chegamos no século XVIII, né, o conceito de utopia sofre uma transformação interna e a utopia passa a ser lançada temporalmente para o futuro. Né? Então, a utopia de todos esses ismos que eu me referi aqui está sempre referida ao futuro temporal. Ela não está mais referida ao espaço, né? Ela está referida ao tempo. Nós realizaremos, né, o mundo melhor ali adiante. Estamos trabalhando aqui para isso, mas realizaremos ali adiante. Né? Então, desde meados da segunda metade do século XVIII, né, a utopia é lançada no tempo. Né? A mesma coisa é a ideia de civilização. Né? Civilização é uma temporalização do conceito de civilidade. Né? Civilidade é um conceito também que vem a ser usado no século XVI, XVII, para se referir especialmente a um conjunto de maneiras, a um conjunto de modos de viver, não é? Que tem a ver com a ideia de cidade, né? Com a ideia de que os conflitos humanos, né? Os modos, as melhores maneiras de se relacionar, né? Entre os seres humanos, né? Seria no interior das cidades, a partir de modos de existência civis. Né? Com frequência, o conceito de civil aí associado à cidade, associado ao espaço urbano, né, e se opõe à ideia de rural. Né? Então, o campo, ao contrário da cidade, o campo, né, é o lugar do rústico, né? O campo é o lugar da ignorância, o campo é o lugar do afastamento, né, dos seres que vivem isolados, cada um lá no seu canto na terra, eventualmente se encontram na festa ou na igreja, né, mas a sociabilidade não é algo comum a isso. Né? A ideia de civilidade, que exige maneiras de comportamento, de se conduzir, né, aí vem toda a etiqueta, né, comer com garfo e faca, né, demorou um pouquinho, mas também isso estava na perspectiva da civilidade, tem a ver especialmente com o fato de que os conflitos interpessoais não devem se dar pela via da violência, né, e da violência bruta, da violência física, né, entre os personagens. Na medida em que um conflito se instaura, deve-se recorrer à cidade, né, ao direito, às instituições civis, né, para que elas resolvam os nossos conflitos. Né? Ao contrário daquilo que aconteceria, né, no mundo rural, isso tudo é dentro de uma perspectiva, né, de um certo modo de olhar para o mundo rural, evidentemente, com os seus preconceitos, etc., etc., né, seria uma perspectiva justamente do uso da violência. Né? O campo é o lugar dos bandidos, né? O lugar dos ladrões, né? O lugar do Robin Hood, não é? Que sempre ataca na cidade, né? Onde passam as carruagens, né? E a cidade seria, então, o lugar das boas maneiras. Ora, a civilização, não é? É uma temporalização da noção de civilidade. Não é? Ela põe a civilização como um grande processo histórico universal, né? Nomeia este processo de processo civilizatório e aponta o seu resultado como civilização. Civilização é tanto o ato de civilizar, né? De tornar civil e melhor o mundo, nessa perspectiva, né? Iluminista, né? Como é também, né? O resultado desse processo. Né? Civilização também é um neologismo do século XVIII. Não é? Ora, o que a minha pesquisinha lá da sintomatologia dos horizontes de perspectiva, horizontes de expectativa, perdão, sobre o futuro do contemporâneo apontaram, né, num primeiro momento, era que tanto utopia quanto civilização deixaram de ser, né, lançadas ao futuro, né, como a ideia de mundo melhor a ser realizado. Né? Não que não exista, claro que existe, né?
mas uma boa parte da literatura sobre utopia passou a pensar a utopia como uma espécie de ideal crítico, ao qual você recorre para fazer a crítica do presente, como sempre foi, não é? Mas sem imaginar que nós realizaríamos, né, aquilo que estava previsto, né, pelos ismos, né, do século XIX. Né? Por outro lado, né, civilização se torna um conceito crítico e criticado de todo lado, né? E fica difícil falar sobre civilização sem falar simultaneamente de barbárie. Né? Embora sejam conceitos antitéticos, eles não são mais antitéticos temporalmente. Né? Quer dizer, a civilização deixa de ser, né, aquele processo que deixará a barbárie para trás, né? Onde é o processo pelo qual a humanidade ultrapassa a barbárie. Uma civilização, ela não só convive, como eventualmente ela cria a própria barbárie. Né? Elas são irmãs. Né? Então, me pareceu também, do mesmo modo, né, como o Otávio Paz, ou como o Gumbrich, etc., né, que fazendo essas pequenas histórias de conceitos também estavam apontados ali, né, um certo presente alargado, né, em que nós estaremos vivendo uma espécie de detemporalização desses conceitos, né, uma desmontagem, né, desconstrução, não sei se essa é uma boa palavra, as pessoas podem lembrar de outras coisas, né, dessa temporalização produzida ao longo do século XVIII e XIX, que lançava o futuro, né, como a imagem, né, mais importante no interior da nossa linguagem. Né? Para usar um exemplo absolutamente claro, né, quando Marx e Engels escrevem o Manifesto do Partido Comunista, né, em 1848, comunismo é algo que não é dotado de nenhum tipo de experiência. Né? Comunismo é pura expectativa. Né? Não há ali exemplos históricos do comunismo que devam ser defendidos como melhores experiências humanas. Né? O que há é um conceito em que o quantum de experiência no interior do conceito é mínimo em relação ao quantum de expectativa. Talvez seja o caso mais claro, né, dessa relação da temporalização interna ao próprio conceito, que aponta para o futuro, né, e que permite com que você mobilize, né, massas humanas, né, no sentido da revolução e da realização desse futuro. Né? É um pouco disso que parece que o presente, né, carecia, né, ainda que haja grupos que pensem dessa maneira, ainda que haja, né, muita gente apontando para futuros. Mas me parece que quando você faz uma pesquisa um pouco mais ampla, né, aquela ideia do presente alargado me parecia muito razoável enquanto um diagnóstico da sintomatologia do contemporâneo. Né? Ora, um pouco sufocado por esse presente alargado, né, por essa ideia de um futuro fechado, por essa ideia, né, de que estaremos vivendo mais do mesmo, né, e que a nossa expectativa seria o mais do mesmo, que eu fui atrás dessas outras expectativas de futuro e que lidei, né, e que me apareceram esses dois grandes personagens. Por um lado, todo o discurso acerca do meio ambiente, né? E aí eu vou fazer um recorte desse discurso, que é o tema do antropoceno, né? E, por outro lado, né, o tema da tecnologia, e eu não vou fazer o recorte aqui, mas era o recorte que eu fiz em uma conferência anterior, lá para o Adalto Novaes, não é? Que era o tema da inteligência artificial, né, como a ponta de lança, digamos, mais visível do desenvolvimento dessa tecnologia tal como ela se apresenta hoje. Bom, então foi daqui que eu saí, né, dessas conversas lá com o Eduardo desde bastante tempo, né? Acompanhei a tradução que ele fez do texto do Otávio Paz, né? E nós conversamos sobre isso tudo ao longo do tempo. Eu queria então partir daqui para falar um pouquinho sobre antropoceno, né? E eu chamei narrativas do antropoceno porque estava me interessando no momento mesmo que eu precisei dar o título aqui para a aula, né? A narrativa no sentido mais especificamente da narrativa histórica, mas não só, né? Porque há uma maneira muito própria, né? Apresentada desde o final do século XX, mas especialmente a partir do ano 2000, né? Quando se cria esse neologismo antropoceno, né? Do modo pelo qual nós, a humanidade, é anunciado assim, né? Nós, a humanidade ou a espécie humana, chegamos aqui na situação que nos encontramos em relação ao aquecimento global, em relação a tudo isso que está aqui. Né?
Então, era um pouco para falar dessa narrativa, né, que me parece uma espécie de reposição de uma certa filosofia da história, ou pelo menos de uma história universal, só que agora não apenas humana, né? Ela é uma geohistória, ela é uma história do planeta, ela é uma história de 4,6 bilhões de anos, né? Não é uma história de alguns milênios, né? Que está reposta aí de alguma maneira, né? Inclusive refere-se a isso como Big History, né? Em inglês, né? A grande história, né? Está posta aqui, né? E que tem uma narrativa, né, do seu desenvolvimento, da humanidade novamente, reposta aqui, mas entendida a partir de uma categoria biológica, né? A humanidade como espécie, né? Então eu queria falar um pouquinho disso, apresentar o conceito, apresentar um pouco da narrativa padrão. Há várias narrativas, né? Mas eu estou interessado nessa narrativa padrão que vem das ciências do sistema Terra, não é? Que é uma maneira que se diz hoje dessa conversa intensa que está havendo entre especialistas, né, da climatologia, da biologia, da geologia, da teoria da evolução, etc., etc., né, que montaram, né, no ano 2000 e logo em seguida uma certa narrativa histórica, científica, né, geral, acerca de como nós chegamos aqui onde estamos, pensar um pouco as críticas, né, dessa narrativa e desse conceito, né, e pensar um pouquinho algumas coisas que estão aqui na minha cabeça, eu acho que a do Eduardo também, né, e talvez de outros entre nós aqui, acerca dessa narrativa, dessas críticas e o que nós podemos ou não fazer com isso. Muito brevemente, né, antropoceno é um termo que apareceu no início do século XXI, né, no contexto já da discussão sobre mudança climática e aquecimento global, né? E mais brevemente ainda, vou fazer uma distinção entre esses três termos, né? Mudança global é algo que existe desde que existe clima. Mudança climática é algo que existe desde que existe clima, né? Então, mudança climática tem a ver com o fato de que o clima se altera ao longo do tempo, né? Seja por variações oceânicas, seja pelo El Niño, Laninha, né? Seja por erupções vulcânicas, terremotos, maremotos, né? Etc., etc., para não falar de eventos cósmicos, né, que também alteram, né, a posição da Terra em relação ao Sol, as mudanças de energia do próprio Sol, né? Então, mudanças climáticas, digamos, se refere, em geral se fala em inglês no singular, né, o famoso painel intergovernamental de mudança climática da ONU, né, que reúne os cientistas que acompanham as mudanças climáticas, se chama assim, né, painel intergovernamental de mudança climática, né, no singular, né? Então, fundamentalmente, as mudanças climáticas observam as alterações climáticas, né, que podem ser, como têm sido, intensificadas pela ação humana, né? Então, esse é um conceito, digamos, mais neutro, mais natural, com todas as aspas que esse natural possa receber, não é? Em contraste com a ideia de aquecimento global, né? A ideia de aquecimento global ela é definida justamente pelo fato, né, de que a humanidade, que existe uma origem antropogênica, né? Existe uma gênese da produção desse aquecimento, dessa mudança climática, pela intervenção, né, dos seres humanos, né? Então, quando nós falamos de aquecimento global, nós estamos um pouco invertendo aquela ordem. Não é primeiro os fenômenos naturais que estão sendo intensificados, né, pelos grupos humanos, né, pela sua atividade, pela atividade humana. Vou usar esse termo por enquanto, que é o termo que se usa nas definições mais clássicas na ciência, né? Na verdade, o aquecimento global é um fenômeno produzido pelo humano, né, desde logo, né? E antropoceno é uma espécie de radicalização da noção, me parece, né, de aquecimento global, que não quer se referir apenas a mudanças climáticas, né, mas quer se referir a um conjunto enorme, né, de outras consequências que acompanham, né, o aquecimento global, mas que não se restringe a ele, né? Para falar de alguma coisa mais genérica, né, é como se o antropoceno estivesse apontando para uma degeneração do tecido da vida em geral no planeta, né? Ou, se quiserem usar o termo mais técnico, da biosfera, né?
Então, não é o clima, né, ou lançar gases de efeito estufa na atmosfera. Isso está no contexto do antropoceno, né? Mas o antropoceno quer falar de mais outros fenômenos que não necessariamente o termo aquecimento global daria conta, né? Estou falando da origem do termo, tá? Estou falando do ano 2000, né? Na discussão entre o pessoal que estuda clima, né? O termo foi cunhado, a princípio, essa é a história que se conta, né? Por dois cientistas, né? O Paul Crutzen, né? Que é o químico de gases de efeito estufa, né? E o Stormer, que é um biólogo, né, norte-americano, que no meio de um congresso, discutindo lá questões lá com os geólogos, né, em que mundo é esse que nós estamos vivendo, sugeriram, né, e o Crutzen é prêmio Nobel de Química, né, de 1995, né, então não é, digamos, não é qualquer pessoa nesse sentido, né? É ruim dizer assim, né? Mas é uma pessoa que é ouvida, né, pela comunidade científica, né, e não só pela comunidade científica, no momento em que sugere que nós estaremos entrando numa nova época geológica, marcada justamente pelo fator, né, antropogênico, né? Pelo fato de que a humanidade chegou num ponto do seu desenvolvimento enquanto espécie, estou me referindo aos termos desses cientistas, né, que produziu a ponto de produzir alterações, né, no clima do planeta e no planeta de modo geral, né, que só foram produzidas ao longo do tempo pela via, né, de fenômenos geológicos graves, né, terremotos, maremotos, né, ou fenômenos cósmicos, né, como a queda de um meteoro que há 135 milhões de anos atrás teria caído no deserto de Yucatán, produzido, né, uma poeira de duração de 2 anos, que impediu a fotossíntese, etc., e que acabou, né, com a extinção de várias espécies animais, dentre elas aquelas que nós gostamos muito, que são os dinossauros. Né? Mas, junto com eles, muitas outras espécies, né, há 135 milhões de anos atrás. Né? Então, a humanidade estaria, segundo essa hipótese, né, que é elegante, né, antropoceno, né, uma palavrinha, né, para falar, né, de uma nova época geológica em que o antropos, né, a espécie humana, né, o humano, a humanidade, né, estaria no centro da produção, né, da geologia. Né? Ou, para dizer como eles dizem, né, a humanidade se tornou uma força geológica, né, ao lado dos vulcões, ao lado dos maremotos, ao lado, né, de todos esses fenômenos, né, que são capazes de produzir alteração no clima. Né? Mas, ao fazer isso, né, a humanidade está no seu próprio desenvolvimento também, produzindo outros fenômenos que não necessariamente estão ligados apenas ao aquecimento, como, por exemplo, a extinção de biodiversidade, né, que tem a ver com aquecimento, claro, que tem a ver com a destruição de florestas, não é? Que tem a ver com a acidificação dos oceanos, não é? Que tem a ver com poluição, não é? Mas que tem a ver com o, 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 o gesto, né, simples, né, de produzir queimadas ou derrubadas, né, de matas. Né? Eu não vou aqui dar muitos dados sobre isso, até porque eu não tenho grande controle sobre isso, eu teria que ficar lendo esses dados, né? Mas e também não tenho expertise bastante para observar criticamente esses dados, né? Mas alguns dados razoavelmente atestados, né, por cientistas dizem coisas extraordinárias, né, do tipo que 20% da biodiversidade conhecida, né, porque nós não conhecemos a biodiversidade toda do planeta, né, a biodiversidade conhecida talvez esteja extinta ali pelo ano 2030. Né? É uma velocidade, né, de produção de extinção biodiversa, né? E quando nós estamos falando disso, nós estamos falando da destruição de coisas que demoraram milhões de anos para serem constituídas. Né? Então, nós estaríamos diante de uma sexta extinção. Olha, a quinta extinção aconteceu há 135 milhões de anos atrás, né? Segundo, né, a teoria da evolução, que é essa dos dinossauros. Ao longo da história da Terra, de 4 bilhões de... Bom, 4 bilhões de anos, 3 bilhões de anos, né? Porque aí nós teríamos que considerar o início da vida na Terra, né? Porque por muito tempo não haveria vida, né, orgânica na Terra. Em todo esse período, os geólogos marcam
5 grandes extinções, e nós estaríamos produzindo, nós, a humanidade, a espécie humana, estaria produzindo, né, a 6ª grande extinção, né, no planeta, né? Então, além de aquecimento climático, né, além de extinção de biodiversidade, né, o conceito de antropoceno está chamando a atenção também para o fato de que vários serviços essenciais do planeta que são oferecidos pela biosfera, né, estão em questão, em alteração ou mesmo em risco. E coisas assim, como polinização, por exemplo, né? Nós conseguimos ler nos jornais o que está acontecendo com as abelhas aí pelo mundo, não é? Captura de carbono, proteção contra a erosão, né? Regulação da qualidade e quantidade de água, né? A questão da segurança hídrica é uma questão, e a questão da desertificação, etc, etc, etc. Acho que eu não preciso falar muito sobre isso, porque todo mundo lê isso nos jornais todo dia, né? Hoje em dia, esse ano em particular, não é? Talvez esse seja o ano em que você ligava o Jornal Nacional, não é? E as notícias são notícias que têm a ver com a ideia de aquecimento global, pelo menos, não é? Então, as chuvas no Rio Grande do Sul e as enchentes, né? As secas nos rios da Amazônia, né? Depois dessas queimadas todas que acontecem aqui, o que está acontecendo no Pantanal, no Cerrado, né? Em suma, né? Está aqui, né? Está aqui em todo lugar. Acho que eu não preciso falar desses efeitos, né? Então, já me referia rapidamente à origem do conceito, né? O Paul Crutzen publicou junto com o Stormer um pequeno artigo, né, de uma página, né, numa newsletter importante, né? Depois publicaram vários outros artigos e isso ganhou uma aceleração, uma dimensão. Se você põe lá naquele Google que conta as palavras, né, que aparecem esqueci o nome daquela máquina, que aparecem na literatura que está disponível na internet. Se você botar o antropoceno, você vê que a curva é exponencial, né? Porque os estudos, vários periódicos especializados no antropoceno, uma literatura gigantesca, né? Existe um texto que eu gosto muito, texto curto de um geógrafo ambiental, se eu não me engano ele é inglês, ele trabalha em Oxford, chamado A Antropocena, né? Ele brinca com a ideia de antropocena, cena usa cena no sentido de cena mesmo, de cena teatral, né? De cena ambiental, né? Porque ele vai mostrar como que antropoceno é uma coisa que foi criada ali por esses cientistas, o conceito, mas como é que ele se espalha, né? Depois pelas ciências sociais humanas, pelas artes, né? Pelo teatro, as artes plásticas estão cheias de antropoceno, como é que isso se tornou uma enorme disputa ideológica, em suma, isso ocupou uma grande cena, vários setores da cena intelectual e artística e cultural em vários lugares do mundo, né? Então, a humanidade aparece aí como uma força geológica, tida como a primeira espécie, né, capaz de produzir, ela sozinha, né, alterações de natureza geológica, dessa natureza a que eu estou me referindo. Devo dizer que os estratigrafistas, né, aquela turma da geologia que define a tabela cronoestratigráfica, né, não reconheceram até agora a existência de uma nova época geológica, né? Mas eles demoram mesmo para trabalhar, porque eles precisam lá de um conjunto de provas, né? Mas independente deles reconhecerem ou não, acho que antropoceno virou uma palavra já do vocabulário, né, cultural em grande parte do mundo, né? A ideia aponta também numa outra direção, né, que tem a ver com esse futuro que deixa de ser muito otimista, embora haja versões otimistas do antropoceno, devo dizer isso também. Existem as versões ecopragmatistas, né, ou ecomodernistas, que apontam no sentido de um bom antropoceno. Essa é a turma que acha que dá para resolver todos os problemas pela via da tecnologia, né? Então, como a humanidade veio até aqui, tem um problema, ela cria, né, dispositivos, né, a partir da ciência, da aplicação científica, que resolve os problemas que ela tem, né? Esse aqui é mais um que a gente tem para resolver, né? Aí tem várias formas de geoengenharia, tem várias formas de, né, você lançar nitrato de não sei o que na atmosfera para fazer chover, aí depois você vai ter que resolver o problema do peixe, porque o peixe vai morrer por causa do nitrato. Em suma, mas você teria
uma perspectiva gerencial, digamos assim, né, muito associada à ideia de novo iluminismo, né, que acha que um bom antropoceno é possível. Mas eu estou me atendo aqui à narrativa é, menos otimista, digamos assim, embora também não necessariamente catastrófica, né? Porque todos esses diagnósticos são diagnósticos condicionais, né? Eles levam em consideração o fato de que, pela via da tecnologia, por exemplo, você pode criar condições de melhorar isso, melhorar aquilo, resolver esse problema, resolver aquele outro, né? Ou pela via mais difícil, né, da alteração dos hábitos de consumo, né? Porque, no final das contas, é disso que se trata, né? A alteração dos hábitos de consumo para que você deixe de queimar, né, carbono, né, para deixar de queimar carvão, petróleo, metano, né, e tentar energias renováveis, né? Embora o que esteja aí no horizonte, não sei se é muito bom, vou me referir a isso um pouquinho mais na frente, né? Mas, de qualquer maneira, está nesse diagnóstico, digamos, nas versões um pouco mais catastróficas, né, a ideia, né, do anúncio de uma segunda autoextinção, né, da humanidade pela via do seu próprio desenvolvimento tecnológico. Óbvio que a primeira é a guerra nuclear, é o inverno nuclear, não é? Como diz lá o Gunther Anders, né, a partir da invenção da tecnologia nuclear, da explosão da bomba atômica, né, as teses dele sobre a bomba atômica, não é? Nós vivemos uma época que ele chamou do tempo do fim, né? Não é o fim dos tempos, né? Não é o Apocalipse, o Armagedon, né? Mas é um novo tempo a partir do qual a possibilidade da autoextinção, né, da extinção da humanidade, e não só da humanidade, induzida pela atividade humana, se tornou possível. E, portanto, ela fica aqui como uma espécie de guilhotina suspensa, né, que depende lá dos apertadores de botão, no caso do inverno nuclear, né? Aqui parece que é mais complicado porque depende de mudanças muito drásticas dos hábitos de consumo, né? Bom, como é que é a narrativa histórica produzida pelas ciências do sistema Terra, de modo padrão, né? Estou usando tudo um grande modelo, né? No sentido de explicar como é que nós chegamos até aqui, né? Diria que é uma espécie de geohistória naturalista, né? Que diz que nós, a humanidade, né, chegou aqui, né, a partir, né, de um conjunto de atividades, né, que o engenho humano veio produzindo, né, sem saber muito bem do conjunto dos seus impactos, né? Então, aí depende, tem uma disputa sobre a cronologia interna, né, a periodização interna dessa geohistória, né? Mas, para usar a mais extensa, né, ela começa pelo menos lá desde o Homo erectus, né, o tal que usou o fogo, né, e chegou a controlar o fogo. Tem lá uma polêmica se o fogo, os vestígios são de 1.900.000 anos, 1.800.000 anos atrás, né, os vestígios do uso de fogo para comida, né, para comida cozida, né? Mas há uma discussão se o controle, né, porque obviamente você pode cozinhar sem ter controle do fogo, né? Taca fogo em algum lugar, o próprio fogo acontece espontaneamente, você vai lá e cozinha, né? Independentemente dessa polêmica, né, isso começaria lá com o Homo erectus, há 1.800.000 anos atrás, né, o uso do fogo. Depois a segunda marcação do Homo sapiens, né, que tem mais ou menos 300.000 anos, né, que somos esses nós, Homo sapiens sapiens, né? Depois disso, nós teríamos a entrada numa nova época geológica que é chamada de Holoceno, né? Essa consensualmente lá pelos estratigrafistas, né? Que é a época que se inicia após a última era, o fim da última era glacial, né? Nós estamos falando aqui de 12.000 anos, 11.700 anos, para ser mais preciso, né? É o termo mais preciso deles, né? Que é o período em que se deu o conjunto da história humana conhecida. Na verdade, o conjunto da história humana conhecida, narrada pela historiografia, tem 6.000 anos no máximo, né? Então, é na segunda metade do Holoceno, né, que as chamadas civilizações se desenvolveram. Tudo isso que a gente sabe sobre história, né? Tudo isso que tem vestígios, especialmente vestígios escritos, aconteceram há 6.000 anos, né?
Isso num planeta que tem 4 bilhões e 600 milhões de anos, ok? Então façam as contas aqui, né? Eu gosto muito dessa coisa que alguns geólogos fazem, né? Eles pegam os 4 bilhões e 600 milhões de anos e botam num relógio de 24 horas, né? E diz assim, bom, o Homo sapiens nasceu nos últimos 45 segundos, né? Agora, a história humana é os últimos 2 segundos, né, dessa história da Terra, mas o suficiente para produzir o que nós estamos produzindo, né? Então, o Holoceno é o período dentro do qual foi criada, por exemplo, a famosa Revolução Agrícola, né? Que é aquilo que permitiu todo o desenvolvimento das civilizações, né? Porque permitiu o sedentarismo, né? Permitiu o desenvolvimento é, 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 da economia local e a produção de excedentes, né? Excedentes que serão trocados com os excedentes do lado, né? A ponto de se criarem as feiras, né? As feiras que se tornarão mercados, mercados se tornarão centros urbanos, cidades, e assim sucessivamente aqui onde nós chegamos, né? Isso o iluminismo europeu, escocês em particular, traça, né, essa história lá desde o século XVIII, muito bem traçada, né, por Adam Smith, por exemplo, na Riqueza das Nações, né, entre outros pensadores daquele período, né? Então, nós temos o Homo erectus, 1.800.000, nós temos o Homo sapiens, 300.000, nós temos o Holoceno, 11.700, nós temos as civilizações que começam a 6.000, 5.000, né? Também quando vem a escrita, que permite com que a historiografia exista, né? Do modo como ela existe modernamente, né? E depois disso nós temos o grande marco moderno da Revolução Industrial, nós estamos falando de 220 anos, né? Então, Paul Crutzen, por exemplo, diz, bom, o antropoceno começa com a invenção do, do, do James Watt da máquina a vapor. É ali que começa, porque é ali que você tem que queimar carvão, né? Cada vez mais intensamente, e, portanto, tem que explorar as minas de carvão, combustíveis fósseis, né? Que depois vai ser substituído pelo petróleo, mas é a partir dali, né? Essa é a marcação dele, dentro da cronologia dele, né? Que faz aqui. Mas grande parte dos cientistas estão de acordo com essa cronologia, mas chamam atenção para mais um ponto muito especial, que é o ano de 1945, a década de 1940, né? Depois da Segunda Guerra, com o que eles chamam da Grande Aceleração, né? Se nós pegarmos todos os índices de consumo de praticamente todos os bens materiais da Terra, inclusive e especialmente os recursos naturais, né? O consumo é sempre exponencial, né? Sempre exponencial, né? Eu até posso depois buscar um gráfico aqui, se interessar a vocês, mas isso está disponível na internet. Até um dos símbolos do antropoceno é exatamente uma curva, né? Exponencial, né? Porque você vem produzindo consumo assim, com crescimento, né? Ao longo de milênios, né? ao longo de séculos, digamos, e de repente, a partir de 1945, né, essa curva faz assim, né? No consumo de petróleo, no consumo de metano, na emissão de gás carbônico, na emissão de todo tipo de gases que tem aqui, né? Em suma, essa então os marcos dessa narrativa, que diz o seguinte: a humanidade, desde a sua origem, né, na sua interação com o meio ambiente, né, acaba interferindo nesse ambiente, o que é mais ou menos uma coisa óbvia. Qualquer espécie animal que se movimente interfere com o ambiente, né? E isso veio produzindo aqui alterações locais, pontuais, aqui e ali, né? Óbvio que há uma destruição de floresta aqui e ali, especialmente com fogo, mas elas se recompõem, né? Porque a população é pequena, né? Mas o que acontece ao longo, né? A partir do final do século XVIII, especialmente no Ocidente, né? E ao longo do século XIX, no mundo inteiro, né? Você vai ter um enorme crescimento populacional, você vai ter um enorme desenvolvimento econômico, do consumo, né? Da sociedade industrial, capitalista ou socialista, né? E isso vai produzir, então, o grande progresso, né, que a humanidade teria alcançado. E, de repente, não mais que de repente, né, nessa narrativa, né, os cientistas descobrem que esse enorme progresso produz também a catástrofe ou a ameaça da catástrofe, né?
e chamam a atenção, então, desta humanidade que, sem o saber, né, produziu esse enorme processo de progresso, que simultaneamente é um progresso catastrófico, chama a atenção dessa humanidade sobre a necessidade de rever, né, o seu comportamento e restabelecer um caminho adequado conforme a razão científica, né, para que nós possamos ter um bom futuro sob o risco, né, da autoextinção. Né? Queria chamar a atenção que essa narrativa, com esses pontos muito simples que eu estou apontando aqui, né, ela é muito parecida com as narrativas das filosofias históricas modernas, né, dos iluminismos europeus, né, e também as do século XIX. Né? A estrutura dela é homóloga. Em que sentido? Né? No sentido de que praticamente todos eles, olha, eu posso falar aqui de Rousseau, posso falar de Condorcet, posso falar de Kant, eu posso falar de Hegel, eu posso falar inclusive de Marx, que é mais complicado, posso falar de Augusto Comte, né? Com muitas variações, né? Estão nos dizendo o seguinte: a humanidade caminhou, né, das suas origens até aqui agora, até o meu presente, eu filósofo, né, numa espécie de uma ontologia irracional ou errática, no sentido de que, na medida em que os obstáculos apareciam, né, o engenho humano, né, resolvia esses obstáculos, né, ultrapassava os obstáculos e dava um passo adiante pela via da linguagem complexa, né, que só esta espécie tem, né, era capaz de comunicar aos seus descendentes essa sua invenção e, por um processo educacional e de aprendizado, né, a transmissão do conhecimento se dá, né, ao longo do tempo, né? Mas, de repente, não mais que de repente, novamente, né, o filósofo se dá conta, né, de que aquilo ali produziu um conjunto de efeitos que estão ocultos. Vou dar um exemplo simples. Jean-Jacques Rousseau, o segundo discurso sobre a origem e a desigualdade, o fundamento a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. Né? Os bandos de caçadores e coletores estão por aí, não é? Na medida em que encontram dificuldades no frio ou no calor, eles inventam a vestimenta, inventam a pesca, inventam a maneira, depende do lugar em que eles estão. Né? A humanidade tem uma capacidade que só ela tem, enquanto espécie, que a capacidade da perfectibilidade, não é? De melhorar o seu próprio conhecimento, né? E a sua relação com o ecúmeno, né? Com o mundo ao seu redor. Né? Na medida em que os obstáculos aparecem, né? A humanidade cria a resolução desses obstáculos. Na medida em que ela cria, ela divulga, né, o desenvolvimento, pelo desenvolvimento do conhecimento, ela divulga esse desenvolvimento, né, para a humanidade, que vai se expandindo cada vez mais. Né? Mas, de repente, em meados do século XVIII, né, um filósofo como Rousseau para e diz: olha, só que essa humanidade não se deu conta do que ela estava fazendo até aqui. Porque um resultado que é o presente, né, é a sociedade do parecer, né? É a sociedade de corte, é a sociedade hierárquica, é a sociedade da desigualdade hierárquica entre nobres e plebeus. Né? É a sociedade que aponta para uma diferença no sangue dos indivíduos. Né? Os indivíduos do sangue azul, que nascem nas famílias nobres, e os indivíduos do sangue comum, que são os demais. Né? E isso aconteceu porque, num certo momento da história, né, um certo indivíduo cercou um pedaço daquilo que era comum, a terra, disse: isso aqui é meu, e os demais acreditaram. Né? Isso é literal. Né? E os demais acreditaram. E ali se fundou um tipo de desigualdade, né, que jamais existira antes, que não é uma desigualdade natural, porque essa existe e continua existindo, aos mais altos, os mais baixos, os mais gordos, os mais magros, os mais rápidos, os mais lentos. Não é? Isso é natural, isso é da própria natureza, isso aqui, né, você pode reduzir através de artifícios, né, mas você não elimina. Mas a desigualdade que se cria ali é uma desigualdade nova, uma desigualdade social, né, fundada neste momento, né, na invenção da propriedade privada, né, de algo que era comum. Né, e a partir dali, né, de Rousseau, né, tudo se desenvolve no sentido de uma oposição entre o ser, né, do homem, como se dizia naquela época, né, a humanidade, o ser do homem, né, e o parecer. E criamos uma sociedade que importa é o modo pelo qual as pessoas se apresentam vestidas
ele diz em Vêtements de Parade, né? Vestidas para se apresentar em público. Não de acordo com aquilo que elas são, mas de acordo com aquilo que elas querem parecer ser. Né? E a sociedade de corte é o mundo do parecer. Né? As perucas, as maquiagens, né? etc, etc. Né? O que importa é o nome que você tem, o que importa são as relações que você tem, não é aquilo que você é. Né? E Rousseau vai fazer uma crítica da história, né, dos historiadores. Os historiadores só falam desse mundo do parecer. Né? Então é melhor ler romance, porque o romance fala do coração. Né? Então, quem aprendeu o que é o ser, vai ler romance. Né? Mas isso já é outra história. Aqui o filósofo anuncia para toda a humanidade, perante a humanidade, isso é dito dessa maneira, inclusive, né, a sua própria autoconsciência. O filósofo representa a autoconsciência da humanidade, na medida em que narra a sua história de uma ontologia irracional a um momento de desvelamento desta ontologia, né, e o apontar da possível solução. Né? No caso de Rousseau, um contrato social. Um contrato social em que todos os indivíduos, por consenso, na construção de uma vontade geral, né, são capazes de racionalmente reconhecer, né, esses erros e fundar uma república. Né? Uma república ou uma democracia, no sentido de que os seres, reconhecendo que os seres humanos nascem livres e iguais, e assim devem permanecer perante a lei. Portanto, o governo não pode ser um governo monárquico, fundado, né, no primus inter pares entre os aristocratas, né, fundado numa desigualdade hierárquica em relação aos não aristocratas, tem que ser o mundo da igualdade. Né? Podíamos falar isso das outras filosofias também, não é? O Hegel com a ideia de que a história é universal, o desenvolvimento, é a autobiografia do espírito, né? É o desenvolvimento temporal da autoconsciência do espírito até nós chegarmos ao presente, reconhecermos que a história para trás, né, ela tem uma certa lógica interna que ninguém reconheceu até então, mas que o filósofo é capaz de enunciar e, a partir daqui, apontar para o futuro de acordo, né, com a razão. Né? Me parece que é um pouco essa narrativa que os cientistas do sistema Terra fizeram no início do século XXI. Né? A humanidade veio caminhando no seu desenvolvimento, né, resolvendo os problemas que tinha para resolver, né, e de repente ela chega ao final do século XX e se dá conta, né, de que aquilo que parecia como o grande progresso, né, a produção da alegria e da satisfação das necessidades é simultaneamente a destruição das condições de possibilidade da satisfação das próprias necessidades. Né? Então é o contrário daquilo que se intencionou. Né? Que também é uma coisa muito comum nas filosofias históricas do século XVIII. Né? O iluminismo escocês estudou isso sem parar, né? Resultados não intencionais de ações intencionadas. Né? Max Weber vai falar depois do paradoxo da ação, em suma, a ação coletiva, a lógica da ação coletiva vai estudar isso, tem vários estudos nessa direção. Mas que apontavam então para isso. Né? Só que aqui tem algumas... Essa proximidade, né, sugere, me parece, alguns problemas, né, que eu vou começar a considerar agora aqui, de modo um pouquinho mais acelerado. Né? Qual é o problema? De que isso que se chamava o homem, depois foi substituído pela humanidade, e que agora se chama de anthropos, né, ou a espécie humana, né, é tratado, né, como uma categoria biológica contemporaneamente. Né? Às vezes fala em população. Né? É uma categoria biológica, ao invés de se falar de grupos sociais específicos, portadores de valores culturais situados no tempo e no espaço, que tomam decisões socioeconômicas, técnicas específicas, culturais, né? Na verdade, é uma categoria biológica elevada à categoria explicativa causal na compreensão da história humana. Né? É isso que está sendo produzido aqui. Ou, para dizer de outra maneira, há uma totalização ou uma homogeneização, né, das responsabilidades e também dos sofrimentos ambientais que nós sabemos que são assimétricos, que são diferenciados, que são desiguais. Então, há críticas vindas de vários lados, tanto ao conceito de antropoceno
quanto a esta narrativa que eu acabo de resumir um pouco irresponsavelmente aqui, a toque de caixa, né? Mas que confluem basicamente para isso aqui. E eu diria que boa parte dessa crítica, né, tem razão naquilo que está criticando, né? Só para dar, eu chamei isso, numa conferência que eu também fiz lá para o Adalto Novaes esse ano, de um excesso de sinédoque. Eu não sei se essa expressão é boa, né? Mas essa coisa de você tomar a parte pelo todo, né? Aquela figura de linguagem, né? Em que você pega uma parte e considera que aquilo é o todo, né? Eu acho que é um excesso de sinédoque, né? Em que sentido? Em muitos, né? Quer dizer, primeiro, em todos os sentidos, né? É só olhar para o mundo à nossa volta, né? Mas para não ficar sem alguns dados aqui, eu fiz aqui uma pequena coleção de dados, né, que eu vou apresentar muito rapidamente para vocês. Consumo de energia, né? Dados produzidos em 2019 pela empresa de pesquisa energética brasileira mostram, por exemplo, que o consumo elétrico residencial anual per capita, desculpem esses dados assim, mas num curso de filosofia, né? Mas precisamos lidar com eles, varia de 371 kWh, que é o consumo equivalente da média da população no Marrocos, né? Entre as classes de renda mais baixa no Brasil, até um salário mínimo, não é? Há 2.221 kWh, né, entre aqueles mais abastados. Abastados não são super ricos, não. Abastados é acima de 20 salários mínimos, ok? No cluster de renda que eles fazem lá na pesquisa. Isso é mais ou menos a média do consumo no Japão, né? Então, só isso aqui a gente vê que dentro do Brasil, ou dentro de cada país, né, ou entre os países das regiões do mundo, né, essa desigualdade é enorme, né? Então, evidentemente, que quem consome, e o que se consome é diferente, né? Porque é óbvio que os mais pobres gastam a energia fundamentalmente com a geladeira, não é isso? Os mais ricos gastam com ar-condicionado, né? Então, e o impacto, né, do consumo de 300 kW ou de 2.000 kW não é o mesmo, né, porque a energia necessária, né, a queima de combustíveis fósseis necessárias, né, além das hidrelétricas e etc., etc., né, para você produzir essa energia é diferenciado. Então, o impacto é diferenciado a partir daqui, né? Um tema que, em geral, passa despercebido é o tema das guerras, né? As guerras são altamente produtoras, né, de aquecimento global e de destruição de biodiversidade, né? Há quem fale, há dois historiadores franceses, o Fressos e o Bonneia, que publicaram um livro chamado O Acontecimento Antropoceno, foi traduzido esse ano para o português, está bem traduzido, inclusive, né? Que eles chamam de Tanatoceno, né? Porque a guerra produz, né, não só a morte dos indivíduos, né? Antigamente ela produzia a morte dos indivíduos que estavam lutando, né? Dos exércitos, né? Que se enfrentavam, né? Hoje em dia produz a morte indiscriminada, né, dos seres humanos. Ela não produz apenas a morte dos seres humanos, ela produz a morte da vida do planeta em larga escala, né? Só para dar uns dados aqui que eu me assusto com eles, né? Vou ler um trechinho aqui. Durante a Segunda Guerra Mundial, o terceiro exército, o general Patton, consumia 1 galão de petróleo, 3,7 litros, por homem por dia. O número passou para 9 galões, perdão, durante a Guerra do Vietnã, para 10 galões durante a tempestade do deserto, aquela operação, e 15 durante a Segunda Guerra do Golfo. Quer dizer, as tecnologias militares atuais, elas atingem, né, exigem e atingem níveis, né, sem precedentes de consumo energético, né, a ponto de que pararam de calcular, né, os litros por quilômetro, né, ou litros por homem, né, e agora se calcula, né, essa queima do combustível por hora, né? Então, um bombardeio F-52 queima 12 mil litros de combustível por hora. Um caça F-15, 7 mil litros. Ou seja, muito mais do que um carro ao longo de anos e anos e anos de uso, né? E tem um dado aqui que eu peguei também no livro do Fressos e do Bonnet, né? Em 2006, a Força Aérea dos Estados Unidos
consumiu 2,6 bilhões de galões de combustível. Aí eu perguntei, mas o que significa isso? Isso significa mais do que mais do que os Estados Unidos consumiu de combustível ao longo de toda a Segunda Guerra Mundial. Né? Então, em um ano, gastou-se mais do que em toda a participação norte-americana. A Força Aérea, em um ano, gastou mais do que a participação das Forças Armadas norte-americanas, né, ali. Então, a guerra é um acelerador, né? Essa catástrofe. Mas não é só isso, né? Quer dizer, consequências ambientais das guerras são evidentes, né? Seja no campo de batalha, né? A destruição, né? Que quem já visitou um campo de batalha já viu o que é aquilo, né? Especialmente a batalha da Segunda Guerra, né? Aqueles buracos gigantescos, né? Que se faz na terra. Ou na Primeira Guerra, nos filmes acontece, a gente vê sempre aquela lama toda, né? Aquilo é destruição do solo, né? Aquela lama em que os soldados ficam chafurdados ali dentro, né? Seja pela via também dos recursos necessários para você manter a própria guerra, como eu estou falando aqui agora, né? Estatísticas são muitas, né? Estão disponíveis aí na internet, eu não vou perder tempo com ela, né? Mas vale a pena lembrar, quem estava vivo aqui, não é? Na guerra do Vietnã, todo mundo se lembra do agente laranja, dos desfoliantes, do napalm, não é? Calcula-se que 30% da cobertura florestal do Vietnã foi destruída intencionalmente, não é, como objetivo estratégico, não é, do exército norte-americano para tirar ali os vietcongues, né, dos seus esconderijos naquela guerra de guerrilha, né? Então existe essa produção também consciente da guerra, da destruição ambiental, né? Supõe-se que 40% das terras cultivadas no Vietnã, né, foram contaminadas, né, e que ele perdeu 23% da sua superfície florestal. Isso é que eu tenho que olhar, porque esses números, de fato, não, né, eu não guardo na minha cabeça. Né? Desde 2022, com a invasão russa à Ucrânia, né, o consumo de carvão no mundo explodiu. Né, e o carvão fóssil, né, estava sendo abandonado, né, na ideia de que nós iríamos produzir uma transição energética, né, para energias mais limpas, né? E os investimentos em petróleo também aumentaram bastante, né? Estamos vendo a discussão que acontece aqui no Brasil neste exato momento, né? Em suma, parece que a segurança geopolítica se sobrepõe, né, à questão da segurança ambiental até hoje, né? E essas COPs que têm sendo realizadas, vai ser realizada a próxima em Belém aqui, têm produzido resultados pequenos, especialmente num contexto em que essa extrema-direita e negacionista, né, toma o poder em vários lugares do mundo, a começar pela nação mais importante, né, econômica, politicamente, geopoliticamente do mundo, né, que são os Estados Unidos. Né? Então, o risco aumenta. Né? E um último item rápido que eu quero trazer para vocês, porque nós não temos pensado muito sobre isso, né? Porque quando nós falamos de... Não, nós não temos pensado muito sobre isso, que é o fato de que essas máquinas, né, que nós utilizamos diariamente, né, telefone celular, computador, né, carros elétricos, né, tudo isso depende, né, de minerais raros. Né? Depende de lítio, em primeiro lugar. Todas as baterias são feitas de lítio. Né? É um consumo de lítio, é uma extração de lítio da pesada. E mineração é a atividade mais poluidora que tem, junto com produção de cimento e extração de petróleo, né, e carvão. Né? Mineração é um negócio terrível. Né? São paisagens devastadoras quando você acaba a mineração. Eu não preciso falar disso. Nós vivemos isso aqui. Né? Brumadinho e tudo isso. Né? E nós costumamos associar a inteligência artificial, né, para falar dessa ponta última aí da tecnologia digital, ao virtual, à nuvem. Né? E a nuvem sugere o quê? Sugere uma coisa etérea, né? Partículas suspensas na atmosfera. Né? Mas a nuvem não é nada disso. Né? A nuvem depende de uma gigantesca cadeia material, industrial, né, de produção em série, né, e extração de minerais e terras raras em vários
lugares da Terra, né? A Intel, que produz os microchips, ela tem 17 mil fornecedores espalhados em 43 países. Tá bom? Para dar só esse exemplo aí. A Philips tem mais de 10 mil. Né? Então, é uma cadeia, né, de concentração de capital, de trabalho humano, né, e de produção, de consumo de energia, né, e de produção de recursos, extração e produção de recursos para satisfazer a esse consumo, né, que é gigantesca. Não é? Há um trabalho de uma cientista chamada Kate Crawford, chamada O Atlas da Inteligência Artificial, de 2021. Ela monta essa cadeia de modo extraordinário. Acho que é o estudo que eu conheço mais desenvolvido, né, nesse sentido, para mostrar que a nuvem é feita de pedra. Né? A nuvem é feita de mineração. Né? Então, quando nós pensamos, que eu penso assim, né, para ficar um pouco catastrófico também a minha fala aqui, porque também eu penso assim, né, quando nós falamos de gases de efeito estufa, né, nós também já falamos do controle e da redução das emissões desses gases. Quando nós falamos de petróleo e carvão, nós também falamos de transição energética. Mesmo que seja dessa maneira torta, né? Não, a Petrobras tem que produzir muito mais petróleo para ganhar muito mais dinheiro para então produzir muita pesquisa em transição energética e energia limpa. Parece até aquele negócio do Delfim Neto. Né? Vamos crescer o bolo para depois ver partir. Não é? Mas, de qualquer maneira, nós estamos falando de transição energética. Mas quando nós falamos de inteligência artificial ou carros elétricos, nós estamos falando como se o futuro da energia limpa. Né? Como se isso aqui, esse aparelhinho aqui, que ninguém vive mais sem ele, né? E que é consumindo mundialmente, né? Talvez seja a coisa mais próxima do antropos hoje em dia, seja o telefone celular, né? Porque quase todos os membros da humanidade, com todas as desigualdades que tenham, né, têm algum acesso ao telefone celular. São muito poucos os grupos humanos que não têm algum acesso, né, a essa tecnologia. Então, isso é um consumo, e a média de uso de um smartphone, a média mundial é de 4 anos e meio, 4,7 para ser mais preciso. Então, nós estamos extraindo minerais de terras raras que demoraram milhões de anos para serem constituídos para serem gastos em 4 anos. E você não sabe o que faz com esse lixo. Não é? Ora, quando nós falamos de guerra nuclear, né, nós nos acostumamos a acreditar, seja porque nós achamos que existe uma lógica geopolítica, ou a teoria dos jogos explica, ou o medo explica, ou porque a gente não tem outra explicação mesmo, né? Nós nos acostumamos a acreditar que os apertadores de botão vão ter juízo e não vão apertar o botão. Né? Porque até hoje, né, desde 1945, duas potências nucleares não entraram em guerra direta. Né? Elas entram em guerra proxy, né? Pela via dos outros. Né? Então nós acreditamos nisso, mas o que aconteceu aí com a invasão russa na Ucrânia, já alguém vai lá e ameaça, olha, vou apertar um botão aqui, vou usar armas não convencionais, né? Usa-se essa. Mas, de algum modo, parece que você tem algum tipo de controle sobre isso. Agora, será que nós temos algum tipo de controle sobre o desenvolvimento dessa tecnologia digital? Né? E cada vez mais nós nos metemos nisso, cada vez mais nós queremos mais processamento. Né? O treinamento de um LLM como o ChatGPT, né, consome uma quantidade gigantesca de energia. Procurem na internet que já tem estudos sobre isso. Né? Muito mais do que as emissões de um automóvel, né, ou de um grupo de automóveis. Então, bom, também acho que é um exagero de Sinédo que achar que a guerra é a humanidade que produz. Né? Que as petroleiras, produtores de cimento, mineradoras é a humanidade. É verdade que a humanidade consome, né? Consome os seus produtos, né? Desigualmente. Né? Mas acho que faz sentido você fazer a crítica ao antropos. Né? Muita, especialmente no âmbito das ciências sociais humanas, né? Mas não só, proliferou-se um conjunto de denominações alternativas e críticas ao antropoceno. Vou fazer uma listinha muito rápida, né, para a gente ter um tempinho aí para conversar. A primeira e a mais famosa delas é o capitaloceno. Né?
Então, tem uma longa literatura sobre isso. Tá? Tudo isso aqui tem literatura. Então, não é a humanidade, não é o antropos, é o capital. Né? O que faz muito sentido. Né? Por outro lado, o socialismo real que nós conhecemos não fez nada muito diferente em relação a isso. Então, o capital luciano também pode ser enganoso. Né? Mas não vou entrar em cada um, mas existe essa distinção. Não dá para dizer que os povos, os Yanomami, né, ou as várias tribos indígenas, né, que vivem há milênios na floresta amazônica, fazem parte do antropos poluidor e emissor de gases de efeito estufa. Do mesmo modo que um cidadão médio ou da classe alta, média alta, norte-americano ou europeu, ou mesmo brasileiro. Né? Não dá para dizer isso. Né? Consumo de carne, né? Consumo isso. Não dá para dizer. Né? No campo do feminismo também, né? Existem várias críticas, algumas que eu acho excelentes, extraordinárias, que vêm na esteira do questionamento, não é, do binarismo natural, né? Mas que chega à discussão das outras espécies, que não apenas o humano. Não é? Então tem umas coisas interessantes. Mas como termos substitutivos do antropos, do antropoceno, obviamente fazendo uma crítica de gênero, né? Aparece aqui uma crítica, né, chamando a atenção para o fato de que os antropos responsáveis, né, por tudo isso que eu estou falando aqui, né, vinculando a crise do antropoceno, né, são os antropos masculinos, né, e brancos e do norte. Tá? Então, termos como, eu não sei traduzir isso, eu chamei de machoceno. Espero que isso não seja uma coisa agressiva. Em inglês, a palavra bota o M na frente do Anthropocene, né? Então fica Menthropocene, né? Então, eu usei o termo machoceno, não sei, deve ter tradução melhor, né? Usei aqui. Os estudos, lá, a crítica pós-colonial aponta também no sentido do angloceno ou do norticeno, né? Para chamar atenção para responsabilidades, né? Desiguais e diferenciadas, né? Há uma hipótese interessante também que vem das grandes, de apontar as grandes navegações, né, e a colonização europeia, especialmente nas Américas, como a origem, né, do antropoceno, porque foi ali que a circulação mundial, né, que depois a gente vai chamar de global, de espécies, animais, vegetais, etc., começou a se dar, né, para não falar do genocídio dos indígenas, para não falar, né, das várias formas, né, de destruição já da biodiversidade desde aquele momento. Né? Então, o antropoceno você põe um pouquinho antes o seu início, né? E chamam de plantation ceno, né? Que é para se referir às plantations, né? Especialmente nas Américas, né? Das colônias de exploração, né? E a plantação em larga escala com a escravidão negra, né? Como força de trabalho básico, né? E outros termos, né? A produção acadêmica indígena, Della Cadena, por exemplo, chama, é muito interessante, fala sobre o antropocego, ou o antropo não visto. Em inglês isso é um trocadilho, porque tem o antropocene, né, que em inglês é C-E-N-E no final, né? Eles mudam pelo not seen, mas aí o seen já é o visto, né? S-E-E-N, né? Anthroponot-seen, né? Para dizer que essa narrativa acaba ignorando, né, que existem muitos outros modos de vida, né, que não têm a ver com essas responsabilidades, embora na hora de sofrer as consequências dessas responsabilidades também são os primeiros a sofrer, né, como nós estamos vendo aqui, né? Bom, eu queria dizer, assim, para terminar, para reatar minha conversa com o professor Eduardo Jardim, né, entre outros, né, o seguinte, eu vou ler um trechinho, porque senão eu me perco aqui. Eu vou ler um trechinho aqui, sobre a natureza da crítica e o que eu gostaria de dizer para essa crítica. Né? Ainda que eu reconheça a justeza de grande parte dessas críticas e reivindicações, né, e elas são legítimas, né, fundadas, né, no contexto das imensas desigualdades e diferenças que nós temos
né, ao longo do mundo, e ainda que sejam claros os limites da totalização da humanidade enquanto espécie, tal como proposta no conceito de antropoceno, eu acredito que esse conceito, qualificado e criticado, talvez seja o que permite reunir o maior número de grupos com capacidade de reagir ao quadro apresentado pelo diagnóstico científico, constituindo-se num conceito de movimento capaz de mobilizar as ações necessárias para a redução dos efeitos terríveis que já vemos acontecer. Eu estou falando de mitigação, porque não tem como reverter. Não se reverte processos de milhões de anos, né, em centenas de anos. Não é assim, por mais tecnologia brilhante que se possa ter em relação a isso. Eu, pelo menos, duvido muito, né, dessa possibilidade. Então, nesse sentido, essas críticas elas melhoram o conceito, né, na medida em que nos tornam mais conscientes da sua potência e dos seus limites. Mas eu não acho que eliminar o conceito seja bom, porque ele representa a possibilidade de uma reunião, né, que é o que está me interessando nesse contexto aqui. Quero dizer com muita clareza que o que está em crítica aqui, né, são os conceitos mais abstratos, né, do antropoceno e a correspondente narrativa histórica hegemônica que homogeneizam e totalizam a humanidade sem buscar cuidadosamente as desigualdades na gênese e no impacto da ação antropogênica. Em momento algum estão sendo recusados os resultados extraordinários que as ciências apresentaram até aqui, sobre o aquecimento global, a extinção das espécies, a acidificação dos oceanos, a insegurança hídrica, etc., etc. É justamente em nome do imenso respeito por esses resultados que vêm sendo comprovados diariamente e pelo reconhecimento de que é necessário fortalecê-los e difundi-los ao máximo para sensibilizar os habitantes dessa nossa nova época em geral e os atores com maior capacidade de intervenção positiva na mitigação dos resultados nefastos, em particular, que se faz uma crítica, ou que a crítica é produtiva aqui, né? É para melhorar a eficácia científica, mas também política do conceito, que a crítica da narrativa de sua emergência se faz aqui. Ao mesmo tempo, tornar menos totalizante essa narrativa e esse conceito, me parece abrir a possibilidade de que outras narrativas e visões culturais possam ser mais bem ouvidas, né, como a dos povos originários, que aprenderam a conviver milenarmente com a floresta e o planeta. A questão que se levanta aqui é um capítulo da grande problemática das relações entre o universal e o particular, não é? Que tem mobilizado o pensamento ocidental há séculos, polêmica que vem sendo acentuada desde as perspectivas multiculturais, decoloniais, pós-coloniais, identitárias, entre outras, e que vem se pronunciando com grande vigor, né? Eu não vou tratar disso, eu não sou filósofo para tratar do problema do universal, né? E o que mais me importa aqui não é a precisão conceitual, né, mas sim o que eu chamaria uma dupla insensibilidade, né, que nós podemos descobrir nesse encaminhamento. Por um lado, a totalização abstrata da espécie desconhece ou não reconhece com a devida relevância a diversidade e a desigualdade efetivas da atividade antropogênica do aquecimento global, assim como parece pouco sensível às diferenças e desigualdades do sofrimento das consequências dessa nova época. De outro lado, algumas das denominações alternativas parecem mais interessadas em suas pautas específicas do que no caráter global. Na verdade, não é global, é planetário, né? Posso falar sobre isso depois, né? Não se trata mais do globo, das relações sociais, econômicas e políticas entre as sociedades e os seres humanos, né? Se trata da relação de todos os seres, né, vivos do planeta, né? Por isso planetária, né, do problema. O que as torna quando elas ficam na sua particularidade, às vezes as torna pouco sensíveis às necessidades de ampliação da ação humana, né, numa frente de combate urgente ao aquecimento e suas consequências. Isso me parece absolutamente urgente, né? O que parece estar em jogo aqui é como seremos capazes de constituir uma esfera pública, no sentido que Hannah Arendt dá ao termo, ou seja, um espaço no qual diferenças existenciais possam se manifestar com clareza em suas legítimas perspectivas e reivindicações, ao mesmo tempo que a busca de soluções não perde de vista a ação conjunta dos diferentes, o que é próprio da política. Então, eles são iguais, né,
devem ser iguais na discussão política, embora diferentes existencialmente, e devem trazer a diferença para a discussão política no sentido de tentar avançar em algo que me parece comum, né? Porque não haverá identidade minimamente estável, né, se acontecer o que se prevê por aí, né? Eu falei que não ia falar do universal, eu queria trazer, por último, um pequeno parágrafo aqui sobre a categoria que me parece que é a melhor categoria do político para falar também da esfera pública arendtiana. Eu poderia falar de Tocqueville também, um interesse bem compreendido, né? São coisas que se complementam, que é a categoria do comum, né? E o universal parece reivindicar, né, uma abstração e, eventualmente, até um absoluto, né, e é criticado de todo lado por ter, né, uma origem muito particular, né, europeia em particular, né, que reivindica a universalidade, né, da humanidade, né. Eu acho que a categoria do comum ela é uma categoria de outra natureza. Eu me refiro aqui também a um trabalho do sinólogo François Julian, um livro sobre o diálogo entre as culturas, né, em que ele tenta colocar em diálogo, né, o Oriente, né, ele é especialista em China, né, e o Ocidente, né. A categoria do comum ela é uma categoria do político. Ela diz respeito àquilo que se compartilha. O comum não é o parecido, né? Ele é dado por uma noção de pertencimento que conforma comunidade e pode se legitimar em progressão, por extensão gradual. Essa é uma tese dele, especificamente. Como que delineando vários níveis sucessivos de comunidade às quais um indivíduo ou grupo pode ser integrado, né? Então, eu posso ser professor e ter minha identidade de professor universitário, né? Eu posso ser botafoguense, gosto de dizer isso nesse momento com muito prazer, né? Posso ser carioca, né? Eu posso ser um habitante cidadão do estado do Rio de Janeiro, brasileiro, né? São várias comunidades e identidades que não se excluem, né? Mas que se complementam, né? E que podem politicamente conversar entre si, né? É disso que o comum está falando, né? E o comum evolui, né, de um espaço de inclusão, porque toda inclusão é também exclusão, né? Porque quando eu crio uma comunidade para incluir alguns é porque eu deixei de fora um monte de gente, né? Então a ideia do comum é exatamente que essas comunidades inclusivas, né, não se fechem nelas mesmas, né, mas que convirjam para um local onde as particularidades possam politicamente, né, se diluir momentaneamente na discussão, né, onde os interesses privados específicos brandem as suas contradições em igualdade de condições, com transparência, possibilitando a emergência do diálogo e da política. Eu acho que sem isso nós não vamos chegar em lugar nenhum. Então, eu queria terminar aqui esta aula com uma provocação a vocês todos, Eduardo Jardim em particular, né? Eu acho que estão precisando reler a Hannah Arendt, reler o Tocqueville, né? Em busca de um comum que não significa a eliminação, né, das identidades, mas, pelo contrário, significa o contato possível entre elas, né? Atravessando o samba todo, porque eu tenho um grande amor tanto pelo Marcelo quanto pelo Eduardo, né? E esse amor se faz no tempo, apesar de toda a crise do tempo, né? O amor continua. Então, Marcelo, tudo que você falou me tocou profundamente, sobretudo na questão da sinédoque. Tá? A sinédoque é uma espécie de não é um conceito unívoco, né? Ele é uma espécie de metonímia, né? Uma espécie. E no Ocidente, agora eu estou viajando, tá? No Ocidente, a metáfora sempre foi algo perseguido, como sendo pecado, como sendo a desordem, como sendo algo nefasto para a civilização ocidental. E eu penso aqui a metáfora no seu plural, né, como sendo metafórico tudo aquilo que o processo civilizatório não conseguia entender metonimicamente, né? Quando eu entendia metonimicamente, significava eu sou gente e você não é. Então, é a supremacia do homem
contra os não humanos, né? Não sei se eu estou sendo clara, tá, Marcelo? Então, assim, essa mudança do foco, né, no antropoceno, me parece extremamente importante, não para resgatar uma metonímia do século XIX, do século XX, mas para a gente pensar o significado da proibição da metáfora, que vem a ser todo o trabalho do Costa Lima, né? Silenciar a imaginação. E silenciar a imaginação é você colocar em pauta, em xeque, apenas uma posição que seja clara para todos. Isso não existe. Né? Então, eu até escrevi uma coisinha rapidinha aqui, tá? Que existiria sempre uma violência dissimulada em toda estratégia de persuasão, que é a base da retórica. Tá? E essa confiança, no caso da história, estaria na documentação. Então, é sempre algo extremamente frágil e oscilante. Tá? Então, assim, eu amei essa questão do antropoceno, porque realmente é uma virada no paradigma ocidental. Eu estou falando demais, ou não? Posso continuar? Eu mesma me censuro, tá, gente? Então, assim, eu estou falando a partir da minha formação, né, que eu fiz doutorado em literatura, essa questão toda da metáfora, enfim. Então, Marcelo, eu acho que você tocou em questões extremamente complicadas, tanto do ponto de vista de uma subjetividade que se mostra em crise atualmente, que é a subjetividade dos homens ocidentais, cultos e chiques, né, que estão por um fiapo, né, porque não conseguem, a não ser eliminar o outro pelo silêncio, pela moda, pelo consumo, né, o meu iPhone é mais importante do que o seu Samsung, e por aí vai. Tá? Então, assim, esse sentido comum, porque aí eu vou voltar para uma paixão que eu tenho. Eu estou fazendo uma espécie de confissão de uma aposentada. Tá? Desde que eu entrei na graduação da PUC, eu sou apaixonada pelo Paul Ricoeur e ele é o filósofo condenado. Foi expulso da França pelo Lacan, enfim, tem 1000 condenações. Mas a minha leitura do Paul Ricoeur ela vai por um viés onde essas questões não são relevantes. O que se faz relevante para mim é o conceito dele de homem capaz. Nós somos homens, né? Organismos vivos, e ele trabalha muito com o expo, né? Que é a questão dos insetos mesmo, né? Com ele, o Paul Ricoeur e o Cassirer, e que a vida é um fiozinho, é um fiapo, né? É um fiapo em que você busca o tempo todo um sentido comum para um universo que quer ser particularizável. Tá? Então, Marcelo, assim, eu realmente fiquei muito feliz, porque está todo mundo estudando a metáfora, 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 e o importante é a metonímia, nesse tempo atual, tá? Que é todos por um e um por todos, tipo dos Três Mosqueteiros. Tá? É isso, gente. Então, muito obrigada. Não, olha só, eu resgatei aqui duas breves passagens do Hartmut Rosa, do Aceleração. Eu vou copiar e colar só para as pessoas poderem ter acesso também. Na verdade, uma é ele mesmo e a outra é ele citando um psicanalista alemão, pelo que eu entendo, que é o Lothar Bayer, né? Eu vou ler rapidinho, muito rápido, só para contextualizar, né? A metáfora da paralisia frenética parece, em todo caso, duplamente adequada para descrever a experiência temporal vinculada à forma de identidade situacional da modernidade tardia. O tempo acelera porque, no espaço de fluxos, os índices de mudança aumentam e porque a descontextualização e a episodificação das vivências e ações fazem tendencialmente que os rastros de lembrança se apaguem, favorecendo assim a sensação de um passar do tempo acelerado. E o tempo se torna inerte
porque o tempo atemporal por detrás das transformações não permite mais reconhecer qualquer desenvolvimento, de forma que a vida, em face da carência de perspectivas de modelação temporal, se apresenta como um errar desnorteado por situações cambiantes, se assemelhando com isso ao eterno retorno do mesmo. Isso é o Rosa falando. E agora é ele citando o Lothar Bayer, né? O que é difícil comunicar parece ser a deterioração da vivência do tempo, que a depressão causa, de uma vivência temporal que, antes mesmo de chegar a um estado de paralisia, se furta à fixação linguística. Pacientes depressivos sentem uma espécie de enovelamento do tempo que provoca algo como acessos de sufocamento temporal. A passagem entre o futuro e presente é interrompida. Por isso é reforçada ainda mais a sensação do cair para fora do mundo, no qual a incessante transformação do presente, de presente em futuro e de presente em passado, é auto-evidente. Aí eu vou ser muito mais rápido na minha pergunta. Eu tenho a sensação de que, apesar das múltiplas, da necessidade de dar voz à diversidade, né, das narrativas, retomando a noção da Hannah Arendt de pluralidade e de espaço comum, né, de ambiente público, nesse caso o ambiente público seria o próprio planeta Terra, né, eu vejo que a gente vive uma situação de um manto ocidental que cobre o planeta Terra, e o que seriam possíveis alternativas, por exemplo, a Índia e a China, né, são, na verdade, versões hiper-ocidentalizadas dessa aceleração desenvolvimentista. Então, Marcelo, aí finalmente a pergunta, depois dessa introdução, é a seguinte: você não tem a sensação de que quanto mais dados se produzem a respeito do fim do mundo, não se produz, em associação a isso, uma depressão com relação à passagem do tempo e uma paralisia frenética, como o Hartmut Rosa Então, assim, quanto mais o mundo vai se dando conta de que o fim está se aproximando, mais paralisia isso provoca. Na verdade, existe vai aumentando uma sensação de inevitabilidade e de que não há o que fazer, na verdade. Eu vejo essas. Eu não estou falando que isso é o que. Eu não estou afirmando que não há o que fazer. Eu estou falando que a sensação é que quanto mais se produz conhecimento a respeito da situação, maior é a sensação que se passa de que não há o que fazer. Eu não estou falando que isso de que isso é um fato. Eu só estou falando que é uma sensação de percepção generalizada do problema, né? Quanto mais se produz, mais paralisia também associada se produz, né? Quanto mais se produz conhecimento, mais paralisia. É mais ou menos isso. Bom, eu vou tentar ser bem sintético. Eu quero limitar o conceito de antropoceno. O estatuto teórico do conceito sempre foi questionado, mas eu sempre simpatizei muito com esse conceito pelo poder explicativo dele. Há algum passado recente, você deve se lembrar disso, os poucos que defendiam a existência de uma questão ambiental, professores da área de biologia, alguns intelectuais, poucos ambientalistas, eram massacrados. A imprensa chamava de bicho grilo, alfacinha, viado, coisa por aí. Então, isso é uma negação desse problema. Hoje, nós estamos numa outra fase, que é a negação da negação, sem querer ser guerreiro. Nós estamos numa fase que ninguém mais vai dizer que a questão ambiental não existe, com as queimadas e incêndios e secas, enchentes no sul. Então, explodiu a questão ambiental. Então, essa fase, embora seja a negação, estamos ainda muito longe da síntese, porque aí nós vamos ter que enfrentar uma série de questões. Né? Bom, eu ia desenvolver, não vou ter tempo, né? Só para você depois pensar. Tem uma frase que eu gostei da área de história, tem uma frase daquele Henri Bergson, que diz que o presente é o passado se projetando o futuro. Eu ia fazer um paralelo disso com um debate aqui, mas não vou poder fazer porque vou perder muito tempo com as aproximações. Então, eu quero dizer o seguinte: os cientistas hoje têm previsões catastróficas, não sou eu, cientista do clima. A ONU já bateu o martelo, existe, ninguém mais nega. E a previsão, nós estamos hoje com 1,5 grau acima dos níveis pré-industriais, no melhor sentido.
a previsão mais próxima da década 2 é até 3, significa queda da produção agrícola, migrações em massa, cada fome, eventos climáticos extremos, seca, incêndio, enchentes, furacões, etc. Então, o quadro que os cientistas apresentam é catastrófico, coisa que antes não acontecia. Isso era coisa apenas de ambientalistas. Então, nós estamos aqui diante de uma encruzilhada, que é a seguinte: a área técnica diz para resolver tudo será necessária uma transição energética, ou seja, substituir os combustíveis fósseis pela energia renovável. Bom, isso é uma linha. Se bem que o Brasil contribui com o aquecimento global pelo desmatamento. Grande verão no Brasil, desmatamento. Não é o uso do combustível fóssil, que é o que prevalece nos países desenvolvidos. É principalmente pelo a agropecuária de matadores, mineradores, etc. Então, diante desse quadro, eu entendo que não bastaria a transição energética, que vai levar décadas para substituir combustível fóssil, e isso vai dar confrontos geopolíticos e conflitos de interesse internacionais muito grandes, porque tem muita economia baseada em petróleo. Bom, vamos lá. O outro lado é o seguinte: para garantir a sobrevivência da humanidade no planeta, que está ameaçado, seria necessário um novo modo de vida e novo modo de produção. Olha, isso hoje é uma utopia. Você falou em utopia, eu queria resgatar essa ideia de utopia, finalizando com uma frase literária que eu gosto muito, que é do Eduardo Galeano, se não me engano, foi ele que disse que a utopia é como o horizonte. Quanto mais se aproxima, mais ele está afasta. Então, para que serve a utopia? Serve para a gente caminhar. Então, nós estamos hoje querendo caminhar, mas não sabemos bem para onde. Então, eu acho que prefiro eu trabalhar com a ideia de utopia, que é que nós vamos superar e garantir a sobrevivência da humanidade no planeta que está ameaçado, e já ultrapassamos os limites planetários, que é um conceito que já vem antes, né, quando surgiu o antropoceno. A humanidade ultrapassou o limite planetário, ou seja, um ponto a partir do qual o planeta não suporta as atividades humanas. Então, eu acho que a pergunta que eu faria é mais entre o confronto entre uma visão técnica e uma visão utópica. Para você depois desenvolver isso. Obrigado. Lício, eu começando por aí, né? Porque eu acho que isso me permite falar do que eu posso falar aqui, né? Eu acho que você tem toda a razão, né? Esse grau e meio era para acontecer em 2030 se nada fosse feito, não é? Só que ele já está aqui, né? Ele já está aqui em 2024, né? O Carlos Nobre deu várias entrevistas, né? Mostrando que os próprios cientistas, porque, né? Ecoando o que você diz, né? Primeiro eram os ambientalistas que eram catastróficos, né? Depois os cientistas eram catastróficos. Na verdade, eles foram muito conservadores, né? Porque os cientistas pensaram que 1,5 grau era em 2030, né? E nós não chegaríamos lá porque as ações, né, multilaterais seriam capazes de fazer o controle disso. Nós já chegamos no 1,5 grau, né, nesse momento, o que mostra que eles não têm nada de catastrófico. E eu concordo inteiramente com você que nós não precisamos mais de evidências. Quer dizer, por outro lado, você tem uma rede de negacionismo que não é pequena, né? Que não é pequena, especialmente a depender de quem ganhe, por exemplo, né, as eleições nos Estados Unidos da América, né? Agora, qual é a minha utopia, né? E aqui eu respondo aqui ao Rodrigo, porque Lício, você está nessa história há muitos anos, né? Eu reconheço você nessa história há muitos anos. Outros amigos meus, né? Também, o Sérgio Bessamo, o Zé Augusto Pádua, né? O Mink lá também na política. Em suma, tem um bocado de gente, né, que está nisso há alguns anos, né? Que sacaram lá atrás que esse troço era seríssimo, né? E que tinha que ser tratado desde então, né? E foi muito maltratado, a verdade é essa, né? Qual é a minha utopia, né? Eu acho, Rodrigo, que não falar sobre isso, eu entendo que o tema é incômodo, eu entendo que isso gere paralisia e possa gerar depressão. Alunos meus de graduação vieram me dizer isso quando eu dei o último curso que eu dei na graduação, antes de me aposentar, sobre isso. Professor, não está dando.
a minha utopia, o que eu penso assim, não falar disso é pior. Não é? Porque é sofrer todas as consequências mais radicalizadas, porque você não tem nenhum tipo de mitigação. Né? E qual é a minha utopia? Né? Eu ainda acredito em política. Eu não sei se eu acredito em política partidária. E não sei como é que a gente faz política sem ser partidária. Né? Porque nós tivemos um momento extraordinário da política das associações de bairro, associações de favelas, associações profissionais, isso tudo ali, né? na emergência pós-ditadura, da emergência da democracia brasileira, isso tudo fez muito sentido. Esse tecido se desfez em grande parte. Mas, ao mesmo tempo, como eu acho que não há outra solução, senão pela via da política, né? Não acho que dá para alterar os padrões gerais de consumo de uma hora para outra da nossa vida. Então, nós temos que nos pôr a conversar. Eu acho que nós estamos num momento especialmente propício para isso, porque as evidências estão tocando todo mundo. Né? Então, aquele cara que acha que é bilionário, que vai arrumar um jatinho espacial e vai morar em Marte, ele está vendo que não dá tempo. Né? As indústrias estão percebendo isso. Então, com toda a dificuldade e amorosidade, né, de você alterar padrões, né, de produção industrial em particular, né, ou de produzir alguma transição energética, agravado pelas guerras, né, agravado pelos interesses geopolíticos, agravado por tudo isso, eu acho que ou nós vamos sair dos nossos cantos e nos pormos a conversar com todo mundo, né, na direção de tentar fazer isso e fazer, ou não vai dar. Eu estou me sentindo obrigado a falar sobre isso, eu devo dizer isso para vocês. Né? Eu comecei dizendo, eu não sou filósofo, eu estudei século XVIII e XIX, foi o que eu fiz na vida. Né? Mas eu estou me sentindo obrigado a falar, porque tem que falar. Para quem puder, estou tentando juntar a minha pequena voz às vozes que já estão aí falando há muito tempo. A do Lixo é uma há muito tempo, né? Que já está há décadas, né, falando sobre essas coisas. Né? Então, eu acho que é isso, é o que nós podemos fazer. Tem que falar sobre isso e tem que falar junto com isso, porque não adianta ficar só. Eu concordo com você, com o Rodrigo, né? Produção infinita de dados, né? Nós estamos chafurdados em dados. Né? Eu acho que agora nós temos que pôr para conversar, né? Na medida em que for possível falar. Eu não sei se isso tem eco. Você olha para o Congresso Nacional, você olha mesmo, né, para o governo do presidente Lula. A Marina é a nossa ministra do meio ambiente. Você vê a dificuldade que tem a Marina de se mover ali. Mas se há algum caminho institucional, né, é fortalecer as políticas, as melhores políticas do meio ambiente, e tentar conversar para ver se mitiga alguma coisa. Senão não vai sobrar muita coisa, não. Né? Desculpa, eu estou cansado, não consigo responder nada melhor do que isso. Mas eu acho, né, a minha utopia está aí. Né? A utopia é nessa direção. Se você me perguntasse, mas você, do fundo do seu coração, você acredita, né, que esses grupos todos vão se reunir, vão conversar e vão fazer? Eu não acredito, não. Ou vai ter uma catástrofe enorme. Entendeu? É isso, né? Porque melhora depois da Segunda Guerra Mundial, né? Aí melhora, né? Porque aí você tem um período de 20 anos de social-democracia, né? Você tem um período de distribuição de renda, você tem, né? Aí quando a coisa, né, diminui, aí vem neoliberalismo, aí vem ultradireita, aí vem, né? Então, sei não. Não sei, mas eu continuo dizendo que essa é a minha utopia. Marcelo, tenho que agradecer a você, foi muito bom. Agradecer a todo mundo que participou e nós nos encontraremos em breve, tá bom? Boa noite para vocês. Tchau, obrigado pela paciência de vocês. Obrigado por estarem aqui hoje.